Uma mulher bilionária visita o túmulo do seu falecido filho e encontra uma mãe sem teto chorando com uma criança. Ela ficou chocada ao descobrir quem elas são. Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal Histórias do Momento. Antes de começarmos, por favor, curtam este vídeo e se inscrevam. Também digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Nos queremos muito saber. Verônica tinha 60 anos, mas o luto a fazia parecer ter 70. Ela era uma das mulheres mais ricas de todo o estado. Era dona de shoppings, prédios residenciais e restaurantes luxuosos espalhados pela cidade. As pessoas a chamavam de Rainha de Aço, porque nada nem ninguém conseguia fazê-la mudar de ideia depois que ela tomava uma decisão. Mas todo o seu dinheiro não podia trazer de volta o que ela havia perdido 3 anos atrás. Seu filho, seu único filho, Johnson. Todo mês, no dia 15, Verônica dirigia seu carro preto e caro até o cemitério Greenwood. Ela caminhava por centenas de túmulos até chegar naquele com a alta lápide de mármore onde se lia: Johnson Hayes, filho amado, 1991-2022. Hoje não era diferente. Era uma tarde fria de quinta-feira em novembro. Nuvens cinzentas cobriam o céu e um vento suave fazia as folhas dançarem e caírem. Verônica vestia um longo casaco preto e carregava um buquê de rosas vermelhas, as flores favoritas de Johnson. Ela andava devagar pelos portões do cemitério, seus saltos ecoando no caminho de pedra. Tudo estava silencioso, exceto pelos pássaros cantando ao longe. Mas quando Verônica virou a esquina perto do túmulo de Johnson, ela parou de repente. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu. Ali, ajoelhada bem em frente à lápide de Johnson, havia uma jovem usando roupas sujas. Os braços da mulher envolviam uma garotinha, talvez de 5 ou 6 anos, que chorava em seu ombro. As duas soluçavam como se seus corações estivessem despedaçados em 1 milhão de pedaços. As mãos de Verônica apertaram as rosas com força. Um sentimento estranho e quente invadiu seu peito. Raiva, confusão e algo mais que ela não conseguiu identificar. Quem são essas pessoas? Por que estão no túmulo do meu filho? Ela marchou até lá, seus passos altos e duros. Com licença. A voz de Verônica cortou o silêncio como uma lâmina. Este é um túmulo particular. Vocês precisam sair agora. A cabeça da jovem se levantou rápido. Seu rosto estava vermelho e inchado de tanto chorar. Seus olhos negros estavam cheios de lágrimas, mas havia algo mais ali também. Algo forte. Algo que não quebrava facilmente. Me desculpe, a mulher disse com a voz trêmula. Ela se levantou depressa, puxando a garotinha para perto. Eu não sabia que a senhora viria hoje. Isso não importa. Verônica respondeu friamente, se aproximando. Fiz uma pergunta. Quem é você? E por que está chorando no túmulo do meu filho? A mulher enxugou o rosto com a manga. Meu nome é Clara Mitchell. Esta é minha filha, Mary. Verônica olhou para a criança. A garotinha tinha grandes olhos negros, cabelo escuro e curto, pele morena. Era magra demais, e suas roupas pareciam velhas e gastas. A menina encarou Verônica com uma expressão que fez o coração da bilionária falhar por um segundo. Aqueles olhos, aquele rosto. Havia algo familiar. Isso ainda não explica por que você está aqui. Verônica disparou, afastando o pensamento. Este túmulo pertence à minha família. Meu filho, Johnson Hayes. Você não tem nenhum motivo para estar aqui. Clara respirou fundo. Quando voltou a falar, sua voz estava mais firme. Eu sei quem ele era. Venho aqui todo mês porque... Ela parou e olhou para Mary. Porque Johnson foi importante para nós. Muito importante. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Verônica. Importante como? Ela exigiu. O vento aumentou, fazendo os galhos das árvores rangerem. Clara segurou a filha com mais força. Porque... Clara ergueu o queixo encarando Verônica nos olhos. Johnson e eu estávamos juntos. Nós nos amávamos. E porque Mary é filha dele? As rosas caíram das mãos de Verônica. Elas se espalharam pela grama úmida, pétalas vermelhas se misturando com a terra. Verônica mal conseguia respirar. O que você disse? Ela sussurrou. Clara não desviou o olhar. Mary é filha de Johnson, sua neta. Isso é impossível, Verônica sibilou. Meu filho teria me contado?
Ele me contava tudo. Não contou, Clara disse suavemente. Ele quis contar, mas tinha medo. Ele disse que a senhora não aprovaria, que a senhora tentaria nos separar. O rosto de Verônica ficou vermelho de fúria. Como ousa? Você está mentindo, tentando se aproveitar do meu dinheiro. Eu não estou mentindo. Clara interrompeu com lágrimas escorrendo. Eu trabalhava no Tony's Diner, na Quinta Avenida. Johnson ia lá todas as terças tomar café. Nós começamos a conversar. Depois nos apaixonamos. Eu engravidei e ele ficou feliz. Ele queria ser pai. Mentira. Verônica gritou. Se isso fosse verdade, ele teria me apresentado você. Teria levado você na nossa casa. Ele tentou, disse Clara com a voz falhando. 3 vezes ele quase contou, mas sempre desistia no último minuto. Ele dizia que a senhora tinha planos para ele, que queria que ele se casasse com alguma mulher rica, de família importante. Ele disse que a senhora nunca aceitaria uma garçonete. Nunca aceitaria eu. Verônica encarou a mulher, a mente girando. Johnson havia agido de forma estranha nos meses antes de morrer, saindo sem dizer para onde ia, sorrindo para o celular, se recusando a conhecer as filhas dos sócios de Verônica. Seria isso? Uma namorada secreta? Uma filha secreta? Prove, Verônica rosnou. Prove que essa criança é da minha família, ou eu mando prender você por assédio. Clara tirou uma fotografia amassada do bolso. Entregou com a mão tremendo. Verônica arrancou a foto. Lá estava Johnson, seu Johnson, sorrindo com aquele sorriso grande e brilhante que ela não via fazia anos. O braço dele estava ao redor de uma Clara mais jovem e saudável. Eles estavam em um parque. Clara segurava um bebê enrolado em um cobertor amarelo. Johnson beijava a testa do bebê. No verso, escrito com a letra dele: Minhas 2 meninas. Meu mundo inteiro. Jota, as pernas de Verônica fraquejaram. Não, ela murmurou. Não, não, não. Ela olhou para Mary de novo. De verdade desta vez. O nariz de Johnson. O queixo de Johnson. O sorriso gentil de Johnson. E os olhos, com aqueles pequenos pontos dourados dentro, os olhos do seu filho. O coração de Verônica se partiu. 3 anos. 3 anos sozinha, achando que a história de Johnson tinha acabado com ele. Mas ali estava a continuação dele, sua filha. Sua neta, de pé com tênis rasgados e um casaco furado, vivendo com uma garçonete sem teto. Algo frio e escuro se espalhou pelo peito de Verônica. Onde vocês moram? Ela perguntou. Clara hesitou. Nós nos mudamos sempre. Abrigos, na maioria. Às vezes amigos deixam a gente ficar alguns dias. Abrigos, Verônica repetiu, elevando a voz. Você está criando a filha do meu filho em abrigos? Eu faço o melhor que posso, Clara respondeu defensiva. Eu trabalho em 3 empregos, mas o aluguel está caro e tomar conta de criança. Isso é inaceitável, Verônica cortou. Minha neta está vivendo na rua, comendo ensopão, vestindo trapos. Isso é o que você chama de segura? Clara empalideceu, mas manteve a postura. Nós estamos dando um jeito. Você está fracassando, Verônica disse fria. E eu não vou permitir que minha neta sofra por causa da sua pobreza. Ela é minha filha, Clara falou, tremendo de emoção. Johnson me escolheu, ele me amava. E se ele estivesse aqui, ele iria querer que nós ficássemos juntas. Verônica chegou bem perto, a centímetros do rosto de Clara. Mas ele não está aqui. Ela disse baixinho, ameaçadora. Eu estou. E eu tenho o poder de dar a essa criança tudo o que você jamais poderia. Ela já tem tudo o que importa. Clara sussurrou. Ela tem a mim. Verônica olhou para as roupas rasgadas, para o desespero nos olhos daquela mulher. E algo cruel floresceu. O sangue do meu filho não será desperdiçado com lixo como você. Vamos ver isso, Verônica disse calmamente. Ela se virou e foi embora, deixando as rosas caídas no chão. Ao chegar no carro, tirou o telefone. Marcos, ela disse quando atenderam. Investigue alguém, Clara Mitchell. Quero saber tudo sobre ela. Tudo. Hoje mesmo, ela desligou e olhou para o cemitério. Pelos portões, viu Clara e Mary se afastando de mãos dadas, desaparecendo na tarde cinzenta. Os olhos de Verônica se estreitaram. Aquela criança agora pertencia a ela. E ela sempre conseguia o que queria. No dia seguinte, Verônica estava em seu enorme escritório no último andar da Hayes Tower.
um prédio de vidro que ela possuía. A mesa era tão grande quanto o quarto de muita gente. A vista da cidade parecia pequena, distante. Ela não dormiu a noite toda. Pensava em Mary, sua neta, a filha de Johnson. Toda vez que fechava os olhos, via a foto. Aquele sorriso do filho que ela nunca mais teria. Por que ele escondeu isso? Por que mentiu para mim? Uma voz fraca na mente respondeu. Porque você teria destruído tudo, como está fazendo agora. Ela ignorou o pensamento. Uma batida na porta. Entre. Marcus Chin, seu investigador particular, entrou. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Tudo o que pediu. Verônica a abriu. Leu cada página rapidamente. Clara. Sem teto, trabalhadora, sem família, salário baixo. Abrigos, lutas, dificuldades. Ela é inadequada, Verônica declarou. Marcus hesitou. Ela está tentando. Verônica lançou um olhar mortal. Ele calou-se. O celular vibrou. Era o advogado. Senhora Reis, ele disse, os documentos estão prontos. Se quiser iniciar o processo de guarda da criança, a justiça provavelmente ficará do seu lado, considerando a condição da mãe. Verônica olhou para a janela, para a cidade que ela dominava. Comece, disse ela. Sua voz, gelo puro. Enquanto isso, Clara acordou assustada com batidas fortes na porta do abrigo. Policiais, advogados, papéis. Mary chorava agarrada às pernas da mãe. A senhora é convocada ao tribunal, disse o oficial. Verônica Reis pediu guarda emergencial da menor. O mundo de Clara desmoronou. Mamãe, o que está acontecendo? Mary soluçou. Clara a abraçou com força. Eu não vou deixar tirarem você de mim, ela disse chorando. Mas no fundo, ela sabia. Lutar contra uma bilionária era como lutar contra o oceano. Não importa o quanto você nade, a onda sempre te afoga no fim. Marcos sentou-se de frente para ela. Senhora Reis, disse ele abrindo a pasta e tirando de dentro um arquivo grosso. Tenho as informações que a senhora pediu. Diga-me tudo, respondeu Verônica, inclinando-se para a frente. Marcos abriu o arquivo. Clara Mitchell, 32 anos, nascida e criada aqui na cidade. Formou-se no ensino médio, mas nunca foi para a faculdade. Não tinha condições financeiras. Nos últimos 8 anos, trabalhou como garçonete em vários restaurantes e lanchonetes. Continue, exigiu Verônica. Ela conheceu seu filho há aproximadamente 7 anos, no Tony's Diner, onde trabalhava no turno da manhã. Segundo ex-colegas de trabalho, Johnson ia lá com frequência e eles começaram a namorar cerca de 6 meses depois. A mandíbula de Verônica se contraiu. 7 anos. Ele me escondeu isso por 7 anos. A criança, Mary Mitchell, tem 6 anos, continuou Marcos. Nascida em 15 de março, Johnson consta como pai na certidão de nascimento, apesar de nunca tê-la reconhecido publicamente. Porque ele estava escondendo ela, murmurou Verônica. Amarga. Marcos pigarreou. Após a morte de Johnson, há 3 anos a situação de Clara piorou muito. Ela foi despejada 8 meses depois por não conseguir pagar o aluguel. Desde então, ela e a criança têm se mudado entre abrigos, ficando às vezes com amigos e dormindo no carro quando não há opção. Verônica sentiu um aperto estranho no estômago. Reprimiu. E quanto ao registro criminal? Perguntou. Marcos virou a página. Limpo. Sem prisões, sem acusações, nem mesmo uma multa de trânsito. Nunca se envolveu com a lei. Drogas? Álcool? Sem evidências de abuso. Ex-patrões a descrevem como trabalhadora e confiável. Embora tenha sido demitida de alguns empregos recentemente por faltar a turnos, provavelmente por problemas para conseguir alguém que cuidasse da filha. Verônica tamborilou os dedos na mesa, pensando. E a criança, Mary? Está na escola? Foi matriculada na escola pública no ano passado, mas tem faltado bastante devido à instabilidade da moradia. De acordo com os registros, é inteligente, mas com dificuldades na frequência. Verônica levantou-se e foi até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. Em algum lugar ali, sua neta vivia em um abrigo, faltando à escola, vestindo roupas usadas. A filha de Johnson, meu sangue, vivendo assim. Quero um teste de DNA, disse Verônica de repente.
Preciso de prova legal de que a criança é filha de Johnson. Já providenciei o laboratório, disse Marcus. Mas será preciso a cooperação de Clara para testar a menina. Então eu vou conseguir, afirmou Verônica fria. De um jeito ou de outro. Dias depois, Cemitério Marcus já havia informado que Clara visitava o túmulo de Johnson toda quinta à tarde, quando Mary estava no programa comunitário. Clara estava lá, ajoelhada, colocando flores silvestres. A sombra de Verônica caiu sobre ela. Clara se assustou ao ver quem era. Senhora Reis, eu já estava indo embora. Não vá, disse Verônica, a voz mais suave. Quero falar com você. Clara se encolheu nervosa. Sobre o quê? Sobre Mary, respondeu. Sobre a minha neta. Clara estreitou os olhos. O que tem ela? Verônica respirou fundo. Ela havia ensaiado tudo na mente. Estive pensando no que você disse. Sobre Johnson. Sobre o relacionamento de vocês. E eu acredito que você pode estar dizendo a verdade. Clara piscou surpresa. Acredita? Mandei investigar, admitiu. As evidências confirmam sua história, a linha do tempo. E a criança? Ela se parece com ele. Os ombros de Clara relaxaram um pouco. Então, acredita em mim? Estou disposta a considerar, disse Verônica, calculista. Mas preciso de prova legal. Um teste de DNA para confirmar a paternidade. Clara ficou rígida. Para você poder tirar ela de mim? Não, mentiu Verônica com doçura falsa. Para poder ajudar vocês? Clara duvidou. Ajudar como? Verônica fez um gesto ao redor. Olhe sua situação. Sem casa. Trabalhando para alimentar sua filha. Ela perde aulas. Não tem estabilidade. Não quer algo melhor para ela? Clara ergueu a voz. Claro que quero. Quero tudo para ela, mas faço o que posso com o que tenho. Eu sei, disse Verônica, falso afeto. Você é uma lutadora, mas Mary também é uma Reis. Ela tem direito ao legado do pai, a vida que ele queria para ela. Johnson queria que ela tivesse amor, rebateu Clara. Não dinheiro. Ela pode ter os dois, insistiu Verônica. Deixe-me ajudar. Moradia, fundo educacional, apoio real. Clara hesitou. Esperança e medo se misturavam. Só um teste? Perguntou baixinho. Só um teste, garantiu Verônica. Palavra de honra. Era mentira. Tudo mentira. Exausta. Carente de ajuda. Clara disse sim. Uma semana depois, resultado: Verônica segurava o laudo oficial. Probabilidade de paternidade: 99,9%. Johnson Reis é o pai. Por um instante, Verônica sentiu algo parecido com amor, mas então pensou em Clara, a mulher pobre que roubara seu filho, e aquele sentimento se transformou em aço. Minha neta não crescerá em abrigo, sussurrou. Pegou o telefone. Richard, prepare os papéis de guarda. Vou tirar aquela criança daquela mulher. Com que justificativa? Perguntou o advogado. Alegue que a mãe é incapaz, sem moradia, instável. Verônica sorriu. Difícil de provar? Então crie provas. Não importa como. Verônica Reis sempre conseguia o que queria. 2 semanas depois, a cada uma assistente social apareceu no abrigo. Perguntas demais. Expressão fria. Depois o gerente do restaurante. Reclamações. Dinheiro sumiu. Está demitida? Clara chorou. Sabia que estava sendo destruída. Então, na chuva, indo buscar Mary, uma viatura parou. Clara Mitchell! Você está presa por furto. 500 alas desapareceram do restaurante, Clara implorou. Mary gritou desesperada. Foi a última vez que se viram por 20 anos. Julgamento acelerado, provas forjadas. Advogado público fraco. Júri indiferente. Sentença: 20 anos de prisão. Clara gritou quando viu Verônica no fundo da sala, impassível, satisfeita. Você fez isso? Monstro! Verônica sorriu. Vitória Mary. Agora posse de Verônica lavada, vestida. Mas o coração em frangalhos. Onde está minha mamãe? Sua mãe está doente. Vai ficar longe por muito tempo. Mary chorou. Quero minha mamãe. Amor não basta, respondeu Verônica. Eu posso te dar o que ela não pode. Mary soluçou até dormir. Verônica, ao telefone. A guarda foi aprovada. A menina é minha agora. Ela venceu.
mas estava vazia. 20 anos se passam na prisão. Clara escrevia cartas, todas queimadas por Verônica. Sobreviveu agarrada à esperança. Vou te encontrar, Mary. Quando saiu, cinzenta, cansada, mas com fogo nos olhos, conseguiu emprego como faxineira. Um quarto minúsculo, mas liberdade. O reencontro. Sem reconhecer, um prédio luxuoso. Clara limpando espelhos. Uma mulher jovem entra, elegante, fria, sucesso puro. Seus olhos se encontram. Um choque. Bom dia, disse a mulher. Bom dia, respondeu Clara trêmula. Era Mary, mas nenhuma sabia. Mary passou o dia inquieta. Desceu novamente no horário do almoço. Você é nova aqui, não é? Primeiro mês, respondeu Clara suave. Silêncio denso. Eu sou Mary, ela disse quase sem querer. O pano escorregou da mão de Clara. Mary. Eu sou Clara, e elas se olharam profundamente, sentindo um laço que jamais deveria ter sido quebrado. É um prazer te conhecer, Clara, disse Mary, e ela realmente quis dizer isso. Ela não sabia por quê, mas se sentia mais calma apenas estando perto daquela mulher. Prazer em te conhecer também, Clara sussurrou, com lágrimas ameaçando encher seus olhos. Mary notou a emoção no rosto de Clara. Você está bem? Sim, Clara disse rapidamente, enxugando os olhos. Desculpa, é só que você me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Mary sentiu uma dor estranha no peito. Você também me lembra alguém, mas eu não sei quem. Elas ficaram em silêncio por mais um momento. Então o celular de Mary vibrou. Um lembrete de reunião. Eu tenho que ir, Mary disse, soando quase decepcionada. Mas eu te vejo por aí, Clara. Sim, Clara respondeu com a voz levemente trêmula. Eu estarei aqui. Mary caminhou até os elevadores, mas olhou para trás 2 vezes. Clara a observou ir embora, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia o porquê, mas estar perto de Mary parecia certo. Parecia a peça que lhe faltava. E Mary, dentro do elevador rumo ao escritório, sentiu a mesma atração inexplicável, como se tivesse acabado de conhecer alguém importante, alguém que ela precisava, mas nenhuma das duas entendia o motivo. Nas semanas seguintes, algo bonito e estranho começou a acontecer. Mary passou a descer para o saguão mais vezes. No começo dizia para si mesma que eram apenas pausas para café ou para respirar um pouco. Mas na verdade ela procurava por Clara. E Clara começou a ajustar a rotina de limpeza para estar no saguão quando Mary chegava pela manhã. Começaram a ter pequenas conversas. Como foi seu final de semana? Mary perguntava. Quieto, Clara respondia com um sorriso suave. E o seu? Corrado. Sempre corrido. As conversas eram simples, mas significavam muito. Mary descobriu que se abria com Clara como nunca fez com ninguém. Que se sentia vazia apesar do sucesso, que não lembrava muito da infância e sobre a estranha solidão que a acompanhava em todo lugar. E Clara ouvia. De verdade, às vezes Mary trazia café para Clara. Às vezes, Clara deixava bilhetes encorajadores na mesa de Mary ao limpar o escritório. As pessoas começaram a notar. Por que você é tão amigável com a faxineira? Um colega perguntou. Mary não sabia como explicar. Eu não sei, respondeu de forma honesta. Só me sinto melhor quando converso com ela, como se ela me entendesse. Mas o que Mary não dizia era isso. Clara fazia Mary se sentir segura. Segura como não se sentia desde quando era apenas uma garotinha. E Clara vivia um paraíso agridoce. Todos os dias ela via sua filha, conversava com ela, via seu sorriso. Mas Mary não sabia quem ela era e Clara também não sabia que Mary era sua filha. 20 anos tinham se passado. Mary tinha apenas 6 anos quando foram separadas. Agora tinha 26, completamente diferente, e Mary não se lembrava da mãe. Os anos ao lado de Verônica apagaram quase tudo da infância. Tudo que sabiam era estar juntas parecia certo. Um dia Mary estava tendo um péssimo dia. Um grande projeto tinha desmoronado. Ela se sentia exausta e derrotada. Desceu ao saguão, torcendo para encontrar Clara. Clara estava lá, limpando janelas. Dia ruim?
Clara perguntou suavemente ao ver o rosto de Mary. Mary apenas assentiu com lágrimas ameaçando cair. Tudo deu errado. Eu só... não sei porque ainda tento. Clara colocou os materiais de limpeza no chão e se sentou em um dos bancos do saguão. Bateu com a mão ao lado, indicando para Mary sentar. Mary sentou-se e, sem pensar, encostou a cabeça no ombro de Clara. Clara congelou por um instante. Então passou o braço ao redor dela. Ficaram assim por muito tempo, sem falar, até que Mary sussurrou. Eu me sinto tão sozinha. Eu tenho tudo o que qualquer um deveria querer, mas me sinto vazia o tempo todo, como se me faltasse algo importante, algo que perdi há muito tempo, mas não consigo lembrar o que era. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela apertou Mary mais forte. Você não está sozinha, Clara disse baixinho. Não mais. Mary fechou os olhos. Por que eu me sinto tão segura com você? Eu mal te conheço. Mas quando estou com você, eu sinto... eu não sei... como se estivesse em casa. O coração de Clara se partia e se curava ao mesmo tempo. Talvez algumas pessoas simplesmente tenham sido feitas para se encontrar, Clara respondeu. Numa noite, Mary trabalhava até tarde. Muitos já tinham ido embora. O prédio estava silencioso. Clara veio esvaziar o lixo. Ainda aqui? Clara perguntou surpresa. Grande apresentação amanhã, Mary disse cansada. Preciso terminar. Clara viu que Mary não tinha comido nada. Só xícaras vazias de café. Você jantou? Mary balançou a cabeça. Como quando chegar em casa? Clara não gostou. Espere aqui. Ela voltou 15 minutos depois com um sanduíche e uma garrafa de água. Coma, Clara disse firme. Você não pode trabalhar se não cuidar de si mesma. Mary ficou emocionada. Ninguém cuidava dela assim. Obrigada, murmurou quase chorando. Elas conversaram enquanto Mary comia. Clara a fez rir com uma história sobre um pássaro que voou para dentro do saguão naquele dia. Quando Clara foi embora, Mary sentia-se mais forte e mais confusa sobre por que aquela mulher significava tanto. O dia em que tudo desmoronou. Uma noite, Verônica decidiu visitar Mary no escritório. Chegou sem avisar, como sempre fazia. Mas quando passou pelo vidro do escritório, ela viu Mary rindo, conversando, com uma mulher da limpeza. Uma mulher de cabelos grisalhos, olhos cansados. Uma mulher que Verônica reconheceu na hora. Clara. O coração de Verônica virou gelo, impossível. Clara deveria estar na prisão. Desaparecida, longe da vida delas. Mas ali estava ela. Mary. Verônica saiu rapidamente. Puxou o celular e ligou para Mary, dentro da sala. Desculpa, preciso atender. Alô, vovó? A voz de Verônica era fria como vidro. Há uma faxineira no seu prédio. O nome dela é Clara Mitchell. Quero que você a demita. Demita? Por quê? Porque eu mandei. Ela não serve para trabalhar na sua empresa. Mary sentiu algo novo. Raiva. Não. O que disse? Eu disse não. Ela é uma boa pessoa. Eu não vou demiti-la. Mary. Tchau, vovó. Clique. Clara viu tudo. Foi por minha causa? Mary respirou fundo. Sim, mas não se preocupe. Você não vai a lugar nenhum. Mas ambas sabiam. Verônica Reis não aceitava derrotas. E ela não deixaria isso barato. O confronto na noite seguinte. Verônica esperou Clara no estacionamento subterrâneo. Clara saiu cansada. Olá, Clara. Clara empalideceu. Seguiu-se a discussão. As acusações. E a verdade veio à tona. Mary ouviu tudo. Ela estava ali. Testemunhou tudo. E o mundo dela virou de cabeça para baixo. Quando Mary exigiu a verdade, Clara se encheu de coragem que esperou 20 anos para ter. Mary, eu sou a sua mãe. O desespero. A negação. A fotografia prova. A dor no olhar de Mary se transformou em reconhecimento doloroso. E então, Mary correu para os braços dela. Depois de 20 anos. Mãe e filha. Juntas, inteiras, Mary enfrentou Verônica. Você me deu tudo. Menos a verdade. Eu teria tido uma mãe. Eu escolho ela. E assim, Mary e Clara foram embora juntas. E Verônica ficou sozinha dentro de toda a sua riqueza vazia. A cura Mary tirou licença do trabalho.
Alugou um pequeno apartamento. Clara se mudou com ela. No começo foi estranho, mas lindo. Mary perguntava tudo. Como ela era bebê, sobre o pai, sobre o amor deles. Clara respondia com lágrimas e sorrisos. Mary chorava dizendo, eu perdi 20 anos com você. E Clara respondia, temos agora e todos os dias daqui para frente. Mary, te amo. Mãe. Clara, eu sempre te amei. E Verônica? Ela murchou por dentro. Tentou ligar. Mandou cartas. Foi até a porta de Mary. Mary não atendeu. Não abriu. Não respondeu. Verônica entendeu. Tarde demais. O amor não se compra. Não se força. Não se rouba. O recomeço 6 meses depois. Mary e Clara visitaram o túmulo do pai, Johnson Flores. Lembranças, promessas. Quando olharam para longe, viram Verônica, à distância, atrás de uma árvore, derrota absoluta em sua postura. Lágrimas reais no rosto. Mary sentiu algo. Não perdão, ainda. Mas entendimento, mas Verônica tinha tudo. E não tinha nada. Mary virou as costas. Acompanhada pela mãe, seguiram juntas rumo ao futuro. Verônica ficou ali, com o único bem que lhe restava, o arrependimento. E assim, depois de 2 décadas de dor, segredos e injustiça, mãe e filha finalmente se reencontraram. Mas essa história ainda não acabou. O que vai acontecer com Verônica agora que perdeu tudo? Mary e Clara conseguirão reconstruir essa relação depois de tantos anos separadas? E será que novas verdades ainda podem vir à tona? Se você quer ver a continuação dessa história, comenta aqui embaixo, quero parte 2. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos.